Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje falaremos dos conceitos básicos da economia. Esse é um conhecimento essencial para se dar bem em qualquer negócio ou empreendimento. Lembre, se gostou deixe seu like e inscreva-se. Conceitos básicos de economia. Conceito de economia, ciência que estuda as formas de comportamento humano resultantes da relação existente entre as ilimitadas necessidades a satisfazer e os recursos que, embora escassos, se prestam a usos alternativos. Microeconomia. Conceito: estuda o comportamento de consumidores e produtores e o mercado no qual interagem. Preocupa-se com a determinação dos preços e as quantidades em mercados específicos. Agentes econômicos. Em uma economia capitalista, são as famílias, as empresas e o governo, que respondem às seguintes questões: o que, quanto, como e para quem produzir. É o que constitui o chamado mercado. São aspectos imprevisíveis, dinâmicos, ágeis. Já em uma economia centralizada, é o governo quem responde àquelas perguntas, formulando a partir de um órgão de planejamento central. Oferta e demanda. Oferta. A oferta de determinado produto é definida pelas várias quantidades que os produtores estão dispostos e aptos a oferecer ao mercado, em função de vários níveis possíveis de preços, em dado período de tempo. Demanda ou procura. A procura de determinado produto é determinada pelas várias quantidades que os consumidores estão dispostos e aptos a adquirir, em função de vários níveis possíveis de preços, em dado período de tempo. Equilíbrio de mercado. É resultado da interseção das quantidades ofertadas e as quantidades procuradas no processo econômico. Macroeconomia. Conceito: estuda a determinação e o comportamento dos grandes agregados como PIB, consumo global, investimento global, exportação, inflação, desemprego, com o objetivo de delinear uma política econômica. Imposto é a parcela da renda cobrada pelo governo, direta ou indiretamente, dos agentes econômicos, com o objetivo de manter a estrutura governamental e reverter, à coletividade, benefícios coletivos. Consumo representa a maior destinação da renda. É por meio do consumo que os agentes econômicos têm as suas necessidades econômicas satisfeitas. Poupança é a parcela da renda não gasta em consumo. De maneira geral, a poupança representa um sacrifício no presente para permitir um consumo no futuro. Dinheiro. Há dois tipos de moeda que compõem a expressão dinheiro. A. Moeda papel, representada pelo papel e pelas moedas metálicas. B. Moeda escritural representada pelos depósitos à vista nos bancos comerciais, também chamada de moeda bancária. As principais funções da moeda são: instrumento de troca, esta é a função essencial da moeda. Reserva de valor, a moeda possui a capacidade de reter em si um valor patrimonial, sendo considerada um ativo monetário de liquidez por excelência. Medida de valor, a moeda é uma unidade padrão de medida de valor. É um denominador comum de valores, uma unidade de conta. Todos os preços dos bens e serviços são expressos em termos monetários, e padrão de pagamentos diferidos. Esta função resulta da capacidade da moeda em facilitar a distribuição de pagamentos ao longo do tempo. As operações de crédito e financiamento são os exemplos clássicos. Demanda e oferta de moeda. Motivo: transação. Os agentes econômicos procuram a moeda para efetuar as suas trocas no dia a dia. Motivo: precaução. Os agentes econômicos procuram a moeda em função da incerteza em relação ao futuro, como gastos imprevistos. Descasamentos entre recebimentos e pagamentos. Motivo: especulação. Como a moeda exerce a função de reserva de valor, os agentes econômicos a procuram com o objetivo de obter rendimentos, seja com juros, ações, oportunidades de preços. Política monetária refere-se, basicamente, ao manejo de operações destinadas a regular o suprimento de meios de pagamentos e a adequada disponibilização dos demais estoques de ativos financeiros. O suprimento desses ativos implica a adequada irrigação da economia com moeda e crédito, em atendimento às exigências de liquidez do setor real. As operações de mercado aberto são operações que se realizam no mercado monetário, essencialmente destinadas a regular, no dia a dia, a liquidez geral da economia. Atuam a curtíssimo prazo em dois sentidos, condicionando diretamente o volume de moeda e a taxa de juros. O controle seletivo do crédito. Trata-se de intervenções diretas do Banco Central no mercado de crédito. Neste sentido,
É um instrumento de controle da oferta monetária que se diferencia do trinômio compulsório, redesconto e mercado aberto em pelo menos 3 aspectos. 1. Alcança as operações de empréstimos do todo o sistema financeiro. 2. Condiciona diretamente, e não por vias indiretas, o volume e os custos dos empréstimos do setor financeiro. E 3. Atua sobre o conceito mais abrangente da oferta. Política monetária e fiscal. Política fiscal refere-se ao manejo das finanças públicas, ou seja, as várias categorias de receitas e de dispêndio das diferentes esferas do governo. As receitas dos governos provêm de tributos que incidem sobre juros da dívida pública, etc. Déficit fiscal. É também chamado de déficit primário, são os gastos da administração direta, menos o total da arrecadação tributária do período corrente. Nessa avaliação de déficit, o superávit primário não inclui-se as despesas com juros da dívida pública. Sistema financeiro no Brasil. Mercado monetário envolve operações de curto e curtíssimo prazos, proporcionando um rápido controle da liquidez da economia e das taxas básicas de juros, conforme as metas estabelecidas pelas autoridades monetárias para a execução da política econômica. Mercado de crédito é constituído basicamente por bancos comerciais e sociedades financeiras, que realizam operações de financiamento de curto e médio prazos, direcionados aos ativos permanentes e ao capital de giro das empresas. Mercado cambial contempla operações que envolvem a troca de moeda de um país pela de outro, com a finalidade de suportar as transações inerentes ao comércio internacional de bens e serviços e as operações de empréstimos e financiamentos de agentes econômicos de um país para os agentes econômicos de outros países. Características do mercado de câmbio. Mercado primário consiste nas operações entre as instituições financeiras e seus clientes. Mercado interbancário consiste nas operações entre instituições financeiras e entre elas e o Banco Central. Características do mercado de câmbio. Mercado primário consiste nas operações entre as instituições financeiras e seus clientes. Mercado interbancário consiste nas operações. Mercado de capitais contempla as operações com ações que em geral têm prazo indeterminado e operações financeiras de médio e longo prazos, especialmente as de financiamento do capital de giro e do investimento das empresas. Oferta de ações. A emissão e oferta de ações é uma operação típica do mercado de capitais. O mercado primário, composto por o dinheiro para a empresa, a oferta pública e o preço técnico. O mercado secundário, composto pelo dinheiro para o acionista. Bolsa de valores e preço de mercado. Isso é tudo, meus amigos. Não esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda para que mais conteúdos sejam produzidos e consigamos ajudar a mais pessoas. Até a próxima e bons negócios.